Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco nesse momento em que já temos a oportunidade de trazer mais uma conversa relevante e de informação para você. E hoje muito ligada ao setor econômico, da economia do Espírito Santo, a área da construção civil, que tem trazido para o nosso estado uma relevância enorme, ainda mais quando a gente fala sobre empresas que trazem inovação. E inovação nos produtos, que estão fazendo o nosso mercado ter uma observação ainda maior. Mas tudo isso será explicado através do nosso convidado aqui hoje, que traz para a gente uma conversa muito relevante. Participa aqui da nossa mesa do Em Destaque hoje então com a gente, Tiago Dalla Bernardina Lacour, ele que é CEO da Aforte e vai comentar conosco, inclusive pela referência no mercado na produção de telhas PVC. E a gente vai entender como que isso tem sido cada vez mais importante mesmo dentro dessa área da construção civil. Mas a gente vai deixar, obviamente, para conhecer tudo ao longo da nossa conversa. Tiago, muito bom dia, bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Fábio. Uma honra estar aqui, poder falar um pouco da história do nosso negócio, contar um pouco da nossa trajetória, compartilhar, na verdade, é sempre uma troca e uma oportunidade muito grande de falar, né, desse campo tão importante que é a nossa vida profissional, que sem dúvida muito nos orgulha. Que bom. Além de tudo, né, essa questão de empreendedorismo, né, como há um posicionamento, né, no mercado capixaba e a inovação, obviamente, por utilização desse formato e material que a gente está falando já com você. Mas primeiro vamos conhecer a Aforte. Queremos que você, Tiago, possa nos trazer essa informação sobre a empresa e como ela está posicionada no mercado. Legal. Então, Fábio, é inevitável falar da história da Aforte, uma empresa que completa 18 anos aí em abril do ano que vem. E é inevitável falar um pouco da história do grupo ao qual a gente pertence, né? O Grupo Forte Leve é um grupo empresarial amplamente conhecido e respeitado, né? Então, eu brinco, a Forte foi fundada pelo meu sogro lá em 2008. Eu brinco que naquela época ainda, né, o hobby dos Torres, né, que é a família do meu sogro, era montar negócios. E aí, daí em diante, aí virou, de certa forma, eu penso que é quase que uma estratégia de sucessão. Então a gente tem a empresa mãe, que é a Forte Leve, e a gente tem um grupo de empresas coligadas que não são ligadas societariamente, são empresas que não têm um vínculo societário direto, apesar de ter alguns sócios em comum, mas de certa forma são empresas totalmente independentes, né? Algumas ou muitas delas atuam diretamente no segmento de indústria, de material de construção, mas a gente tem outras operações, né, no ramo de energia solar, pilhas e baterias e etc. Então a Forte, ela nasce daí, né, através de uma visão de empreendedor que vem dos Torres, né, através da primeira geração, que é o meu sogro, e a partir daí a gente começa, em 2008, a construir a nossa história, que tem sido construída, como eu falei, nos últimos 18 anos, né? Então a Forte é uma indústria, né, de material de construção, né? Basicamente um modelo de vendas B2B, a gente vende para o material de construção, revendedor, né? Então temos uma posição importante já no mercado, evidente, né? Mais uma vez, a Forte Leve como empresa mãe é uma vantagem competitiva, uma marca amplamente conhecida. Eu como administrador admiro a estratégia, que é uma marca, imagina, uma empresa B2B, uma indústria nacional, capixaba, que vende em 100% dos municípios. Então, sem dúvida, é um excelente benchmark e nos motiva realmente a perseguir e, obviamente, nos traz os aprendizados e nos motiva a perseguir esse objetivo e esse feito, que sem dúvida é um feito notório. Um país continental como o Brasil, você tem clientes, entregar e atender em 100% dos municípios, e assim a gente vem construindo nossa história, muito focada no B2B, no pequeno e médio varejo, também, obviamente, grandes canais que a gente entende que são relevantes, né? Que bom, com certeza. Então a gente já vai ter que perguntar daqui a pouco de logística também, né? Para entender tudo isso também. Mas antes, Tiago, acho que é importante ressaltar a questão das telhas PVC, que tem sido, né, um carro-chefe, um dos grandes braços de inovação da Forte, que você inclusive já deve ter se deparado. Durante a nossa conversa a gente vai inclusive te mostrar, né, a relevância do produto com imagens para você ter noção do que essa conversa está tratando. E aí, Tiago, por que a telha PVC? E aí a gente, de certa forma, tem mudado o nosso mindset, a forma de pensar. Antigamente se falava muito, né, e era muito comum, na verdade, nas empresas, nas indústrias, até de certa forma na Forte, a gente procurar clientes para os nossos produtos. E cada vez mais, né, nessa visão orientada para o cliente, a gente enxerga que a necessidade de procurar produtos para os nossos clientes. E aí, nessa visão e nesse entendimento, de alguma forma a telha de PVC apareceu como oportunidade. Como eu disse, o grupo ele sempre está antenado, participa de feiras, de eventos, e numa dessas oportunidades a gente conheceu, num evento fora do país, mais precisamente, na verdade foi simultâneo, China e Europa, a telha de PVC, que é uma solução até então inexistente no mercado nacional, e fomos lá em 2010 a primeira empresa a trabalhar com esse produto que é a telha de PVC.
né? Então a gente trabalhou com ele importado, importamos durante 2 anos, cogitamos uma parceria com os italianos, que eram os parceiros de quem a gente estava importando. Em algum momento entendemos que essa parceria não era viável e deixamos o negócio de lado em algum momento. Em 2016 a gente passa de fato a produzir, aí então o mercado já estava um pouco desenvolvido, né? A gente trouxe o produto para o mercado em 2010, como eu falei, e em 2016 a gente começa a produzir e hoje, sem dúvida, é uma grande inovação e o principal produto da empresa. Com certeza. Qual que é esse sentimento de olhar esse pioneirismo agora, assim? A gente tem dois pontos de vista, né, Fábio? A gente fala assim, quem chega primeiro, né, bebe água fresca, sem dúvida. Mas o grande desafio que é você introduzir um produto também, muitas vezes você está abrindo o caminho para que outras empresas e o mercado se desenvolva. Isso é um ponto interessante da nossa trajetória, porque a telha de PVC, qual é o contexto e a inovação? O mercado, na verdade, ele precisa de uma solução, né, que seja escalável. Hoje, basicamente, o mercado de telha, de telhado no Brasil, né, que é o mercado essencial, o telhado é uma parte importante da estrutura de uma casa, de uma obra. Sim. E hoje, basicamente, as duas tecnologias são fibrocimento e barro, as tecnologias dominantes, 80% do mercado ainda, aproximadamente 80% do mercado é constituído dessas tecnologias, são duas tecnologias que chegaram num ponto de saturação. Fibrocimento, o produto que enfrenta uma série de desafios depois da queda do amianto em 2018. Exato. E o barro por todas essas questões de logística, de mão de obra para instalação e até da própria cultura, né, que você tem que extrair o barro. Hoje tem muitas questões ambientais que limitam a escalabilidade e o crescimento desse segmento. Então a telha de PVC, na nossa visão, é não só uma inovação, como uma necessidade que o mercado tem para escalar realmente e para substituir essas tecnologias, né? A gente tem novas tecnologias também que vêm no mercado, tecnologias inclusive bem interessantes, mas que talvez não sejam escaláveis o suficiente para poder suprir essa necessidade que o mercado tem. Então esse que é o grande desafio. E nesse ponto, o que a gente vem trabalhado muito, né, Fábio? A gente fala, na verdade, quem chega primeiro, voltando ao tema. Claro. O bom de ser o pioneiro é que você, de certa forma, começa a explorar o mercado, mas todo o início de mercado oferece algumas barreiras e obstáculos. Então, o cliente fala, pô, esse produto é bom? Aí você conversa com a consultora, esse produto tem norma? E aí a gente começa a ter os desafios. Então, a trajetória da empresa, na verdade, a gente lá atrás, junto a uma associação, existe uma associação de telha de PVC, a gente se juntou, contratamos, que assim, é curioso no Brasil, né? Como as coisas, quando a gente vê o mercado pronto, a gente não imagina o que teve por trás. Claro, por exemplo, uma coisa que eu não sabia, uma norma BNT, ela é originada do setor produtivo. Então, cabe ao setor produtivo a responsabilidade de contratar um instituto técnico, que é uma assessoria técnica, e trabalhar perante, né, seguindo os ritos e os parâmetros da BNT para trazer uma proposta de norma, que aí, obviamente, passa por uma consulta pública para a norma passar a existir. Então, isso aconteceu lá atrás, a gente trabalhou, né, junto com outras empresas que estão na associação, para que isso fosse realidade. E de lá para cá, somente esse ano, que é um outro elemento que faltava no nosso mercado, que a gente chama, não é um programa setorial de qualidade, na verdade é um programa de normatização e certificação, e hoje é o momento que nós estamos. Então, hoje eu poderia falar, né, as vantagens de ser pioneiro. Agora, com a estrutura de mercado, que a gente chama, que é a norma, né, a norma técnica BNT de 2019, e com o nosso programa setorial de qualidade, que no nosso caso não é um setorial, é um programa de certificação e metro, a gente pode dizer que a gente tem as condições agora de explorar o mercado. Mas ainda existem desafios. Imagino que sim. Sem dúvida. Que seriam, por exemplo? Só para a gente entender logo. Por exemplo, o grande desafio é o entendimento do grande público da norma. Então a gente sabe a situação do mercado, e não vamos falar aqui de macroeconomia, mas a gente sabe dos desafios. A gente vive uma situação curiosa no nosso mercado. A gente tem duas grandes cadeias no nosso negócio, o PVC e o polietileno. E a gente no PVC tem praticamente o oligopólio, né? E uma proteção do mercado nacional que é altamente ineficiente, né? Então, em termos de produtividade. Então, a gente teria alternativas de matéria-prima vinda de fora, mas aí a gente tem barreiras tarifárias, tanto de antidumping quanto de impostos, que nos impedem, às vezes, de acessar uma matéria-prima mais em conta. E temos uma outra cadeia, que é o polietileno, que é o monopólio no Brasil. Então, isso traz um desafio. E aí, como que algumas indústrias de pequeno e médio porte lidam com esse desafio? Fazem um produto sem norma. E aí desinformam a população, que não tem consciência que existe a norma, ofertam um produto de baixa qualidade, porque a norma não é conhecida. Eu dou exemplo. Gente, hoje, reservatório, caixa d'água, falando do grupo, claro, existe uma norma amplamente conhecida e a grande parte do público nem cogita a possibilidade de comprar um produto fora de norma.
No caso da telha de PVC, não. Como é um mercado menos maduro, mercado mais recente, hoje a gente, infelizmente, lida com isso. Então, o desconhecimento da norma e a demanda que, às vezes, o mercado, tanto o B2B quanto o B2C, ele traz essa concorrência, vamos dizer assim, desleal. A gente, muitas vezes, oferece um produto com qualidade, oferece um produto com a norma que o mercado, que o consumidor, na verdade, precisa, mas, por desconhecimento, o mercado, tanto o B2B quanto o B2C, comercializa e compra produtos fora de norma, e aí a gente acaba desbalanceando o mercado. Sim, mas são desafios, como eu falei, é o momento do nosso mercado, né? Então a gente fala que a gente tem que atuar, estamos atuando muito forte nesse movimento de, vamos dizer assim, regulação do mercado. Exato. Então, tem uma questão aí que, né, o Thiago levantou sobre isso, fica até o alerta para esse programa também, ainda bem que ele é feito, né, e o Thiago traz aqui a informação, né, confiando nessa plataforma aqui de comunicação com você, que é, quando não segue a norma, há uma compra e o consumidor pode sair até prejudicado com material de baixa qualidade, baixa durabilidade, e aí gera essa inconformidade com aquele produto, mas ele já não seguia propriamente, né, tudo que a indústria pode oferecer seguindo corretamente e utilizando os materiais necessários para que aquele efeito seja aquele que foi então prometido desde a sua fabricação. Por isso, procure então os produtos realmente aí que seguem toda a normativa, e no caso do Espírito Santo e do nosso mercado, a Forte está entregando isso com toda certeza para você, trazendo, como, né, o Thiago disse, né, toda uma experiência já reunida em 18 anos de mercado. Essa é uma inovação, mas ela também, obviamente, é produzida a partir de todos esses conceitos já muito bem trabalhados como valores da empresa, né? Mas para falar justamente de durabilidade, onde que usa, onde que pode, né, ser aplicado, a gente vai falar isso depois do nosso intervalo, mas você já fica sabendo que uma indústria capixaba tem toda essa inovação no mercado nacional, né? Então, que é muito importante. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque, na sua manhã da TV Sim SBT, e vamos retomando a nossa conversa tão importante, trazendo esclarecimentos hoje, né, de um campo econômico tão destacado, né, a indústria da construção civil, que no caso aqui é trazida toda essa informação através do nosso convidado, o Thiago Dalla Bernardina Lacour, ele que é o CEO da Aforte, essa empresa, né, capixaba, que tem trazido tanta inovação no setor, desde a sua criação, obviamente, né, também dentro do grupo, né, Forte Leve, como a gente já percebeu na descrição aqui do Thiago inicialmente, e um foco muito importante na inovação aí do mercado, que são as telhas PVC, que faz com que a gente tenha um olhar especial por tudo que a indústria se dedica a criar e com as normas que ela tem que seguir, entregar um bom produto no mercado. E a gente deixou, né, com a explicação do Thiago, essa relevância para você também ter noção sobre a procura das certificações, que os comerciantes que negociam, né, façam também essa busca importante para oferecer dentro da sua cartela de produtos aí ao consumidor. Mas e a aplicação disso? Onde que podemos ter as telhas tipo PVC? Vamos passar para quem entende, né? Thiago, então, como é que é a aplicação do produto? Essa versatilidade dele realmente existe? Como é que a gente pode, então, explicar isso para a nossa audiência? E aí isso que é bacana, Fábio, porque além de uma inovação e uma necessidade para o mercado de cobertura no Brasil, como mencionamos, o produto também tem algumas características de versatilidade, oportunidade, que não só no uso em si, mas a gente costuma falar, né, no ciclo de vida do produto. Então, o ciclo de vida da telha de PVC, ela traz inúmeras oportunidades que, inclusive, vão de encontro com várias dores que nós temos aqui. Então, vamos falar um pouquinho da cadeia? Então, para a gente poder falar do benefício, não só do uso, eu vou chegar no uso. Mas quando você pensa no início da cadeia, né? A produção de telha de PVC, comparado com barro, comparado com fibrocimento, e aí precisamos comparar com as tecnologias existentes, a gente tem um uso intensivo de água nessas duas primeiras tecnologias. Fato que hoje nós usamos praticamente zero água, tem um pouco de água em circuitos fechados, mas assim, a gente tem um uso muito baixo de água. Então a gente tem vamos dizer assim, um coeficiente de sustentabilidade que é importante, digno de nota. A partir daí, a telha de PVC é um produto extremamente leve. Quando a gente compara com barro, ele chega a pesar 12 vezes, 10 vezes menos que o barro. Nossa. E pesa aproximadamente 5 vezes menos que o fibrocimento. Então, quando você pensa nessa vantagem em peso, o que ela traz ao longo do ciclo de vida, então começar no armazenagem, no transporte. Então, se a gente imaginar, um caminhão transporta de telha de PVC 5 vezes mais metro quadrado do que o fibrocimento.
10 a 12 vezes mais metro quadrado que o barro. Então você pensa no custo da logística, você pensa na questão própria ambiental, né, do tanto de monóxido de carbono que você precisa para transportar essas telhas. Porque o Brasil é um país continental, sim, e por mais que a gente queira expandir nossa capacidade produtiva, dificilmente a gente vai ter uma planta em cada estado do Brasil. Então, quando você vai para o varejo, as oportunidades, e ainda falando sobre o peso, é um produto que se adapta a qualquer tipo de varejo. Então a gente fala, a telha de PVC e barro hoje tem um modelo de distribuição mais restritivo, porque depende de muita mão de obra e são telhas muito pesadas. Muitas lojas não têm espaço para armazenar o produto. Então a telha de PVC se armazena em pé e aí a gente vai, quando pensa na entrega, além dessa questão de armazenagem e o custo de espaço, que a gente sabe que metro quadrado em varejo hoje custa muito caro. Bastante. Quando a gente vai para a parte da entrega, então quando eu penso em entregar, hoje, mais uma vez, né? A loja que hoje tem um produto telha de PVC, muitas vezes não precisa caminhão, pode oferecer a modalidade retiro, faça um preço especial para a modalidade retiro. Hoje você tem uma picape, eu costumo falar, a gente brinca, tem um Fiat Uno, tem um carro popular com um REC, você consegue transportar 20, 30, 100 metros quadrados de telha de PVC com tranquilidade, por causa dessa versatilidade. Aí chegando na sua pergunta propriamente dita do uso, ainda terminando, né, chegando na parte da instalação, pensa no manejo. Qual é a dor do mercado, não é do mercado, né? A dor do mundo hoje, mão de obra. Então hoje o telhado de PVC, você, muito menos esforço, né? Se você tiver que subir 50 telhas para um telhado que pesam 10 vezes mais, 5 vezes mais, certamente você vai ter um esforço e consequentemente mais mão de obra envolvida. Além disso, a gente entrega na obra um tempo menor de instalação. Porque é muito mais rápido, muito mais prático. E então a gente fomenta muito isso com os nossos clientes, né, através de treinamentos, informativos. Então, é um produto realmente que oferece, e eu falei só do peso, né, não vou ficar vendendo tanto nosso peixe, a gente tem informações, acesse o nosso site, a gente tem um personagem que a gente chama de Batistos Telhadista, que tem por objetivo também catequizar e apresentar ao consumidor, seja ele o B2B ou o consumidor final, os benefícios, né, principais desse produto. Mas ainda, instalações. A versatilidade da telha é evidente, a telha de PVC é telhado, cobertura primária, ou seja, cobrir casas. Né, cobrir a casa propriamente dita. É um produto que é versátil, pode ser utilizado, né, obviamente com laje, com forro ou diretamente a cobertura somente com a telha. Temos tamanhos variados e todas essas informações eu acho que a gente tem no site. Mas o que eu destaco, Fábio, é que esse produto, pela versatilidade e aí muito relacionado ao peso, você consegue fazer garagem de balanço, fazer coberturas. A gente vê hoje nos TikTok, nas redes sociais, tem muitas coberturas que eles chamam de retráteis. Sim. E até com motorização. Sim. Que é o quê? Você tem uma casa, uma residência, você quer cobrir, mas você não quer interromper a ventilação. Mas você quer impedir que seu carro bate sol, que não chova dentro da casa quando estiver chovendo, mas você quer ter aquela versatilidade. Poder de escolha mesmo, né? Justamente. A telha de PVC, pela sua leveza e facilidade, também permite isso. Que hoje, sistemas de cobertura tradicionais talvez vão ter um pouco mais de dificuldade. Outra coisa que eu destaco, que eu acho que vale a pena, né, além desses diversos tipos de cobertura, é a sobrecobertura. Então a gente tem hoje uma idade média de imóveis no Brasil, principalmente em grandes centros, já avançada, ou seja, telhados de longa data, que às vezes exigem manutenção, exigem até troca. E a telha de PVC traz uma oportunidade, pela sua leveza, que a gente chama de cobertura de sobreposição, é você colocar uma cobertura sobre a outra. Então a gente já fez, por exemplo, um estudo lá em São Paulo, inclusive, um dos mercados que a gente atua, onde o cliente tinha um telhado tradicional de barro que precisava ser substituído. Só que a substituição do telhado ia custar 3 vezes mais do que ele gastou com PVC. Por quê? Ele simplesmente não tirou nada da estrutura. Ele botou a estrutura à parte e colocou a telha de PVC por cima. Então, é só um dos exemplos. Eu poderia falar aqui o dia todo. Eu sei que a gente não tem, infelizmente, esse tempo. Mas, como eu falei, a gente tem nos nossos canais de comunicação muita informação. E, sem dúvida, eu acho que esses pontos que eu destaco, são, acho que, pontos relevantes aí que mostram, né, todo o potencial que a telha de PVC tem como produto e como solução, que além da necessidade, ela traz também um leque de possibilidades e oportunidades que hoje talvez o mercado não tenha. Que bom. E é justamente isso que a gente quer que aconteça, né? Nosso esclarecimento diante desse produto tão inovador já feito por uma indústria do Espírito Santo à forte. Aí você foi falando, Thiago, eu fui pensando, né, em relação até ao custo, né? Não só do próprio transporte em si, né, e obviamente o custo ambiental, mas o próprio custo de instalação, a rapidez com que isso acontece, né, já que muitas pessoas podem pensar aí no pagamento de diária para um profissional que ela contrata, ou mesmo nas empresas, né, da construção,
que dedicam ali tempo, né, e duração daquela mão de obra contratada também para fazer determinados serviços, ou seja, com a rapidez de entrega, a rapidez de locomoção e de assentamento, a gente tem redução de custos, né, a olhos vistos, né? Sim, sem dúvida. O meu sogro tem uma fala, né? Meu sogro Darcy fala, Tiago, tem que fazer conta. E o grande desafio hoje, que eu acho que é o desafio da comunicação, que está relacionado também ao desafio de mão de obra, porque a gente precisa fazer a informação chegar para o consumidor, né? E aí qual que é o grande desafio, Fábio? Inclusive uma das métricas do nosso time de vendas é treinamento em loja. Então a gente faz a contagem lá, por exemplo, esse ano a gente deve ter treinado mais de 2.500 balconistas. E é um grande desafio. O problema é como que esse conhecimento passe adiante. E a rotatividade muitas vezes do varejo faz com que esse conhecimento se perca. Entendi. Mas o que é importante? Um telhado ele é composto não só por telha. Basicamente ele é composto por estrutura, é composto por mão de obra e pela telha em si. Então, muitas vezes no ponto de venda, o nosso desafio, às vezes, ou em grande maioria das vezes, o nosso metro quadrado de telha, ele é mais caro que essas duas soluções que a gente mencionou, que o barro e o fibrocimento. Mas quando você faz a conta da mão de obra e da estrutura, o nosso produto fica tão competitivo, mais competitivo que o barro, e começa a ficar mais próximo do fibrocimento. Sim. Mas aí quando você fala, né, pega outros requisitos e outras questões relacionadas ao produto. Se você coloca conforto térmico, você coloca durabilidade, como eu falei, a minha, não vou entrar em detalhes, mas a minha tem um grande problema hoje de permeabilidade de manutenção, passa muita água. Quando você coloca todos esses fatores, se você faz uma conta, um telhado, Fábio, é para durar 15 anos, 20 anos, 25 anos. E também, se a gente pensar no formato, nosso tempo está quase acabando, Tiago, mas não pode deixar de falar mesmo, né? Na questão do formato. Ele falou da telha colonial, existe a telha PVC, né, no formato também colonial. E também das 6 ondas, né? Que também é o tradicional ali com o fibrocimento, né? Então, ou seja, por formato, né, tem adaptação para o que tem no mercado também. Como é uma tecnologia nova, Fábio, até corrigindo, ela não é ondulada igual ao fibrocimento. Ela segue 2 padrões colonial. Hoje o mercado colonial deve ter aí pelo menos uns 10 ou 12 tipos conhecidos, portuguesa, romana. Tá. E hoje no segmento de PVC a gente tem 2 tipologias. A colonial, né, que são 5 ondas, é o modelo mais tradicional. Sim. E a plan, que é um modelo de 6 ondas, mas não é ondulada, tá? É um modelo colonial okay. também, que segue um modelo de uma telha mais, vamos dizer assim, portuguesa, como se fosse fazendo uma analogia ao mercado de barro. É isso que a gente viu agora, inclusive aí, né? Na nossa edição a gente já está mostrando para todo mundo. Legal. Essa explicação, viu? Por isso que a informação faz toda a diferença. Agora, Tiago, também, para não restar dúvida, né? Onde está instalada a indústria propriamente, né, da Forte, né, seu parque industrial? Hoje nós estamos num parque no CIVIT 2, né, na Serra, no município da Serra, né, um dos principais polos industriais do estado. Estamos lá numa planta de aproximadamente 22 mil metros quadrados, né, uma trajetória assim, bacana de crescimento. Temos muitos desafios ainda pela frente, mas estamos aí no município da Serra, no Espírito Santo, enviando telhas aí para boa parte dos estados do Brasil. Não todo o Brasil ainda, mas assim, pelo menos aí 15 estados da federação têm o nosso produto. Que bom. E, graças a Deus, nosso estado está sendo representado. E aprimorando a logística, né? Que eu falei logo no começo, né? Tem que perguntar da logística para fazer toda essa entrega acontecer, né? Fábio, eu tenho uma visão de negócio que o sucesso dos negócios está relacionado a 2 fatores: gestão de marca e cadeia de distribuição. Gestão de marca, né? Eu acho que o sentimento, literalmente, o sentimento que a nossa marca é capaz de provocar no cliente, né? Para que ele queira comprar o nosso produto. E a cadeia de distribuição é a logística também, mas é a forma, é o acesso que você tem ao cliente. E, naturalmente, falando de produtos que não são digitais, produtos físicos, como o nosso caso, a logística tem um papel preponderante na cadeia de fornecimento. E aí o domínio da cadeia, o grande desafio passa, né? Nós temos uma logística, a gente costuma falar, nós fazemos parte de uma categoria de materiais não cubados, ou seja, a oferta de logística para o nosso material. Eu não consigo, por exemplo, contratar essas grandes transportadoras que trabalham com material cubado, em caixa, né, com cubagem. Sim. Então, geralmente, a gente tem que contratar outro perfil ou empenho, a gente faz carro fretado. Então, o grande desafio do nosso negócio de material não cubado é como realmente ter uma logística eficiente, de baixo custo e que, obviamente, ofereça o nível de serviço que o varejo precisa, porque o principal desafio do varejo é manejo de estoque. Se eu não consigo ter uma entrega num prazo, né, vamos dizer assim, aceitável pelo varejo, eu não consigo ser competitivo. O problema é que entregar para ontem e o custo é extremamente elevado. Então, a gente tem um grande desafio, inclusive, com a mão de obra das transportadoras, porque o perfil do nosso carro, eu falei, a gente
muitas vezes tem, como o nosso perfil atendeu o varejo, para ter uma ideia, a nossa carga média tem, em média 45 entregas. Então você imagina o motorista sair, carregar dentro da nossa fábrica e ter 45 paradas até. Então isso traz um desafio adicional. Mas como eu disse, né, a gente falou um pouco no intervalo, esse desafio está posto para toda empresa do nosso setor e para toda empresa, eu acho que no Brasil, que trabalha com materiais não cubados. Que obviamente, e aí a gente tem um desafio de cada dia tentar fazer melhor e ajustar tanto a questão de custo, mas sobretudo o nível de serviço para os nossos clientes. Mas é isso, é enfrentar, né? Como o Thiago está falando isso, né? E a partir da solidez de equipes lideradas aqui por ele, né? Como ele representa tantas outras pessoas, né? Dentro do grupo, dentro da Forte, a gente entende então que nós temos sim a relevância, né, de uma empresa capixaba nesse mercado nacional, ainda não em todos os estados, mas falta só um pouquinho para alcançar essa marca tão importante, mas a relevância, essa sim, já está colocada como nós entendemos, o que é muito importante até para o nosso programa ter esse momento de explicação junto com você na nossa audiência. Bem, Thiago, eu queria agradecer a sua presença, a confiança que trouxe aqui para nosso momento, até para falar ainda mais e nos aproximar, porque quando a gente conhece, a gente passa então, inclusive, até mesmo a defender, obviamente, que o investimento aconteça, que a infraestrutura seja melhor para que a distribuição também seja mais eficiente, essa cadeia toda se beneficie e você aqui trouxe isso tudo para a gente hoje. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos e esperamos nos ver em breve. Com certeza, até para falar de mais novidades ainda, né? Que bom. E agradecendo então também a você que aqui na nossa manhã da TV Sim SBT já sai aqui para o seu dia, então muito mais informado mesmo como a gente falava. Obrigado pela sua audiência e volte no nosso próximo Em Destaque, aqui mesmo. Até a próxima.